Tempo para reunir o Conselho Consultivo de hoje, nesta terça-feira, dia 25 de janeiro, em que analisamos ao pormenor o que muda nas indemnizações por despedimento depois da reunião da Concertação Social ontem. Atenção, vai merecer também o mais recente relatório do Banco de Portugal, que dá conta que o crédito mal parado continua a aumentar, quer no crédito à habitação, quer no crédito ao consumo. E depois da situação económica, olhamos também para o futuro, com Cavaco Silva, o presidente reeleito, é o rescaldo das presidenciais e a análise em estúdio conta com a presença indispensável de António Gaspar, professor universitário. Muito bom dia, professor. Bom dia. Muito obrigada por ter vindo a este Conselho Consultivo. Antes de mais, gostava que me fizesse aqui uma análise em relação a estas conclusões da reunião da Concertação Social. Mudam os tetos às indemnizações, máximos, mínimos, para 12 meses. Em vez de serem 30 dias, a indemnização passa então a 20 dias em caso de despedimento. Acha que é assim que se consegue mais competitividade para as empresas? Não, eu claramente acho que não. Eu acho que a competitividade está tudo ligado à produtividade. E o conceito de produtividade é que tem que ser refundado, porque, ao que parece, em termos das empresas portuguesas, e falo sobretudo das PMEs, porque as grandes empresas têm, digamos, o conceito da produtividade muito intrínseco e muito interiorizado em termos do seu modelo de gestão. Em termos das PMEs, o conceito de produtividade não está muito, não está muito aprofundado, não é? E não está muito aprofundado por variedíssimas razões, porque, mesmo em termos técnicos, a gestão de muitas PMEs ainda é feita de uma forma, eu diria, patriarcal ou matriarcal, não é? Ainda é muito aquela gestão familiar nas empresas que não olham bem aos conceitos de produtividade. Portanto, eu penso que o caminho mais correto para conferir, às empresas portuguesas uma competitividade face, sobretudo de bens transacionáveis, face ao exterior, e por essa via aumentar as exportações, é de facto aprofundar o conceito de produtividade. Então porquê é que Bruxelas, porquê é que a Comissão Europeia têm vindo sucessivamente e praticamente durante o último semestre, a enviar constantes novidades e notícias e pressões a Portugal para que mudem radicalmente o mercado de trabalho? Não direi radicalmente, mas que façam reformas estruturais, pelo menos de fundo. Eu não digo que tenha sido os últimos 6 meses. Eu penso que há 2 ou 3 anos que esses recados andam dados, não é? Mais intensamente, não? Sim, mais intensamente. Pois, mas há 2 ou 3 anos que não só a Comissão Europeia, mas o Fundo Monetário Internacional, até o Banco Mundial, portanto, a OCDE, todos os organismos de referência mundial, têm vindo a referenciar para Portugal, de facto, que ajuste o mercado de trabalho. Porque mas, enfim, com razão de ser? Sim, de uma forma, sim, com razão de ser. Agora, nós não nos podemos também desligar de uma situação, quer dizer, ainda ontem dizia o secretário-geral da UGT, dizia que sim, senhor, nós aceitamos o que nos estão a propor, que é, digamos, segundo ele, uma cópia da legislação espanhola, desde que nos ponham os mesmos salários que Espanha. Portanto, o problema está aí. E eu lembro-me quando o Ministro do Trabalho, que é hoje Ministro da Economia, o Vieira da Silva, falou na flexi-segurança relativamente aos países nórdicos, e no caso concreto era a Dinamarca, eu esquecesse de uma coisa fundamental, portanto, que são as situações culturais de cada um dos países. É evidente que a importação tucu do modelo da flexibilização da Dinamarca, que é um modelo, de facto, que todos apontam como um modelo de gestão do trabalho e das forças de trabalho e do emprego face ao desemprego, funciona bem porque as condições culturais do norte da Europa são diferentes das condições culturais do sul da Europa. Mas, enfim, diz então a ministra Helena André que Portugal continua a ser um dos países que mais beneficia em indemnizações dos trabalhadores por despedimento. Ao nível de Espanha, continuam a ser os países que mais beneficiam. É preciso ou não mudar para também atrair mais investimento estrangeiro direto em Portugal? Bom, isso é uma faca sempre de 2 gumes, não é? Portanto, por um lado, o que queremos é atrair investimento direto. Eu diria, preferencialmente investimento português, quer dizer, de empresas portuguesas, de empresários portugueses, que não tivessem aversão ao risco. Esse é outro problema também, que no empresariado português há uma certa aversão ao risco, e é por isso que, se calhar, hoje nós estamos, em termos, sobretudo, das PMEs, não corremos tantos riscos e também, por essa consequência, não temos objetivos atingidos como temos outros países. Agora, há de facto a noção de que a contratação coletiva de trabalho em Portugal, eu aqui tenho algum pudor em dizer o que vou dizer, mas protege, entre parênteses, não é? Mais do que em qualquer um país da Europa. Protege mais? Protege mais os trabalhadores, exatamente. E repare, quando falamos em subvenções sociais, estamos a falar de subsídios sobretudo subsídios de desemprego, que incentivam
digamos, o trabalhador que está no desemprego a não procurar ou não aceitar uma oferta porque o diferencial entre o subsídio de desemprego e o posto que lhe oferecem é de tal maneira pequeno que desincentiva mesmo esse tipo de situações. Acha que as pessoas preferem ficar em casa? Não, há pessoas que sim, porque repare uma coisa, quando a pessoa recebe de subsídio de desemprego 400 euros ou 450 euros, lhe oferecem 500 ou 550, há um diferencial de 50, 70, 80, 100 euros, que em alguns casos eu admito que as pessoas, aliás, tenho visto, inclusive, declarações que têm passado em vários órgãos de comunicação social, de pessoas que preferem estar, digamos, com o subsídio de desemprego até o final do prazo, do que propriamente, por mais 50 euros ou mais 70 euros, terem que cumprir aquela obrigação de 8 horas de trabalho. Portanto, o problema está, de facto, é nas baixas remunerações. É evidente, se o subsídio de emprego fosse 400 euros e lhe oferecesse uma posição de 1.000 euros, naturalmente que a pessoa ia trabalhar. Agora, se tem uma proteção social que pode durar mais um ano, 1 ano e meio, ou 2 anos, ou aquilo que for, e que o diferencial para o posto de trabalho que vai ocupar é tão pequeno, é tão irrisório, naturalmente que as pessoas arranjam todos e mais alguma justificação para não aceitar. Isso eu tenho visto em vários, digamos, são vários os casos que conheço em que isso acontece, não é? Acha que efetivamente as pessoas que, no caso contrário, as pessoas que não conseguem integrar o mercado de trabalho, podem vir a ser penalizadas por estas novas regras? Eu acho que as pessoas que não conseguem, sobretudo os jovens, não é? E aqui, digamos, eu estou muito sensível para os jovens, porque trabalho com jovens, portanto, na universidade. Eu vejo um futuro negro para os jovens em Portugal, porque não é de agora, não é daqueles jovens que estão agora a sair da faculdade, foi daqueles jovens que já saíram há 4, há 6, há 5 da faculdade, que é a geração dos 500 euros, não é? Completamente precários, são contratos temporários, que não têm direito a subsídio de férias, não têm direito a subsídio de Natal, têm contratos de 15 em 15 dias, que se vão prorrogando no tempo. São pessoas jovens que querem constituir família, mas não querem constituir família, querem ter a sua independência face aos pais e não a conseguem ter com 400 ou com 500 euros brutos, não conseguem ter essa independência, de facto. E eu vejo o futuro português, sobretudo para as gerações jovens, porque eu tenho muito respeito, muitíssimo respeito, porque, digamos, são os homens da manhã, são as mulheres da manhã, que irão fazer o nosso país, vejo de facto muito comprometido o futuro para esses jovens. Professor, e perante esse quadro, com 11% de desemprego, ainda assim o Governo quer flexibilizar o mercado de trabalho, tornar os despedimentos mais baratos e acha efetivamente que as empresas aqui em Portugal não conseguem despedir? Quando é esse o objetivo? Não, vamos lá ver. Eu acho que isso é uma falsa questão, porque qualquer empresa, e basta ver nos últimos 2, 3 anos, quer dizer, as empresas, quando têm uma quebra de produção, não é preciso ir à falência, não é preciso ter uma situação de insolvência, têm uma quebra de produção e as empresas não precisam de um conjunto de trabalhadores e fazem um despedimento coletivo daqueles número de trabalhadores que não precisam. Portanto, não tem havido qualquer tipo de problema. Então, de que servem estas medidas? Não, quer dizer, essas medidas, por um lado, podem, eventualmente, em alguns casos, ir ao encontro da necessidade e do desejo de alguns empresários, não digo que não. Sempre é preferível pagar, em vez de pagar um ano de salário, pagar depois 10 meses, ou 8 meses, ou 9 meses, aquilo que for. E em vez de despedirem 100, podem despedir 200? Pois, se calhar, não é? Se calhar, porque o diferencial que vai do até o ano, dos 9 meses até o ano, ou dos 10 meses até o ano, dá para despedir mais algumas pessoas, não é? Professor, há mais um tema que temos que aqui analisar, é um dado preocupante. O mal parado está ao nível mais alto desde 1998. São dados do Banco de Portugal relativos ao mês de novembro de 2010. Eu gostava de saber como é que chegámos até esta situação. Bom, nós chegámos aqui eu diria, por demissão do Estado ou por dificuldades estratégicas do Estado em racionalizar este problema. Este problema do endividamento das famílias tem, vamos dizer, que tem 12, 13 anos. Começou em meados da década de 90, eu diria 94, 95, foi quando começou, digamos, o grosso do crédito, da oferta de crédito à habitação. E, tal como os bancos se precaveram, porque já sabiam que quando há crédito no mercado, quando há a massificação do crédito, foi o que aconteceu a partir de meados da década de 90, há, naturalmente, a grande probabilidade de incumprimentos contratuais. Portanto, os bancos souberam apetrechar-se, não é, em termos da análise de risco do cliente, não é para erradicar, porque não se pode erradicar, digamos, o incumprimento contratual, mas pelo menos para, de alguma forma, conterem aquilo que seria, se não fosse, digamos, essas medidas que os bancos tomaram, a avalanche de incumprimento contratual. Ora bem. Mas acha que houve oferta demasiada por parte dos bancos
a condições muito atrativas, sem provavelmente uma análise de risco muito precisa e ainda por cima a pessoas que têm pouca iliteracia bancária? Não aconteceu nada disso. Quer dizer, os bancos quando atuaram, e eu estou completamente à vontade, porque passei 30 anos na banca, portanto estou completamente à vontade para falar sobre esse tema. Estive lá, vivi esse tempo. Os bancos sempre foram conservadores na forma como fazem a análise de risco de crédito do cliente, sempre foram conservadores. O que aconteceu foi o seguinte, até ao final da década de 90, quem tinha habitação própria em Portugal eram 3, 4% dos portugueses, não era mais do que 3, 4%. Então, os bancos tinham saído, no final da década de 80, de uma recessão das PMEs. Tinham que redirecionar, em termos estratégicos, a concessão do crédito. E foi para a habitação. Então, viram que, de facto, dois casos. Portugueses com habitação própria, 3, 4%. Mercado de arrendamento não existia. Então, o banco fez, ao mesmo tempo, duas coisas. Quer dizer, incentivou a procura, oferecendo crédito para os mutuários, para os cidadãos, ao mesmo tempo fez o financiamento aos construtores e fechou o ciclo. Mas ao incentivar essa procura, acaba por atrair pessoas que, obviamente, têm condições para pagar os créditos, outras que provavelmente não terão. Não, vamos dar uma coisa. A análise de risco é que diz, porque a análise de risco muitos portugueses ficaram... E a análise de risco é sempre cumprida? Absolutamente. Quer dizer, os bancos, cada banco tem a sua malha e tem os seus critérios de avaliação do risco de crédito. Agora, em termos gerais, posso lhe dizer que qualquer português bom, há exceções naturalmente, não é? Mas isso são exceções que confirmam as regras. Em termos gerais, em termos de regra, qualquer português que vá a um banco pedindo financiamento, para a finalidade que entender, é visto, digamos, numa matriz de crédito, e agora cada vez mais restritiva, porque naturalmente com a escassez que se verifica no mercado do funding, da compra de crédito, a dificuldade é muito maior, portanto a matriz aperta, a malha aperta muito mais. Mas ainda voltando à gênese do problema, os portugueses, o que se passou foi que os portugueses de facto não estavam preparados para avaliar o seu esforço de endividamento. Ou seja, todos nós temos capacidade de endividamento. Agora, a nossa capacidade difere de português para português. Em função do quê? Dos rendimentos do agregado familiar. E os portugueses, de facto, não estavam preparados para isso. E aí é que eu aponto. Porquê é que isto está agora assim? Porque houve, da parte do Estado, dos governos, na altura, e agora, pelos governos desde essa altura, tiveram, digamos, uma miopia, ou tiveram falta de visão estratégica e não criaram aquilo que eu chamo a profilaxia do endividamento. Ou seja, os cidadãos que se endividam têm necessidades diferentes, obviamente, mas têm necessidades tal como têm os cidadãos a que hoje o Estado, aqui há uns tempos, o Estado acorre com prestações sociais, quer seja no rendimento social de inserção, quer seja no subsídio de desemprego, nas prestações de reforma, nos vários subsídios. Portanto, esses cidadãos têm essa necessidade. Estes cidadãos que se endividam têm a necessidade de, antes de se endividarem, a tal profilaxia, a anterior, a ver alguém, e alguém no plural, que lhe desse uma indicação e que lhe explicasse qual era o limite de segurança máximo do seu endividamento, do seu nível de endividamento. Porquê? Por isso mesmo perguntava eu, professor.